Voltamos com o programa Cidadania. Liguem pra gente, 2127-8932 e participe dos vários prêmios. Fernando, logo mais no programa, no bloco seguinte, vai estar fazendo sorteio junto comigo aqui. E o arranjo da Floricultura Flora Cinderela está aqui esperando só a ligação. 2127-8932. Temos também para sortear 2 camisetas vamos lá, da caminhada aqui de doação de sangue. Serão 2 camisetas que o câmera Tirson irá mostrar para vocês. Tá aí, Tirson, pode ser? Vai ser dia 23 de novembro a caminhada. É muito importante que vocês, pelo menos, se informem sobre doação de sangue, porque a gente sabe que é importante também um gesto tão bonito e solidário como esse. Teremos também código de proteção e defesa do consumidor, que o seu Fernando trouxe para eu sortear, que é muito importante na hora da gente ir às compras, estar aí a par das leis e a gente poder ter orientação para que não saia nada fora do imprevisto. Temos também um par de almoços da Divino Sabores, que fica lá na Avenida Presidente Costa e Silva, número 976, em Praia Grande. O telefone de lá é 3591-7840. Um beijo bem especial para Dona Alga e Dona Áurea, que também mandaram aqui 12 xícaras e pires. Tá aí, mas só para quem ligar pra gente, 2127-8932. Ok? Agora sim eu converso com o Eduardo Viana Júnior, que é presidente da ACMD, Associação Comunidade de Mãos Dadas. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Patrícia. É sempre uma alegria falar sobre essa questão da defesa das crianças, dos seus direitos, né? Do cumprimento de seus deveres, que é um tema tão importante nos dias de hoje. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente agradece, sabe, como você mesmo falou, da importância de discutir esse tema, e a gente sente muito hoje que a sociedade ela precisa cuidar muito mais das questões humanísticas e principalmente o que está relacionado às crianças. Eu acredito que você tenha muitas histórias, infelizes histórias que vocês acompanham e tentam tirar algumas lições para que outras crianças não sofram determinado tipo de privação da liberdade, de dizer o que pensa, de questionar o porquê das coisas e também de ter um direito de uma vida digna e saudável. É isso mesmo, Patrícia. A linha que a gente tem seguido nos últimos tempos é de procurar uma integração da sociedade. Sim. A formação de redes humanas, redes institucionais, né? Entre o poder público, a sociedade civil através das ONGs, como essa que nós vimos há pouco, sobre doação de sangue, né? E as empresas, de uma maneira geral, as pessoas jurídicas que podem vir a doar para o fundo da criança, dentro da lei de renúncia fiscal que existe hoje no Brasil. Nós estamos praticamente nos 2 últimos meses e meio do ano. É o momento em que as empresas devem doar para o fundo da criança dos seus municípios ou para os fundos estaduais, recursos importantes para que a gente consiga aplicar em bons projetos o resgate das crianças, de seus direitos, enfim, a proteção integral da criança e do adolescente. De fato, nós temos visto que com muita simplicidade, com muita eficácia, é possível fazer com que as crianças voltem a ter seus direitos respeitados, né? Existem inúmeros casos de sucesso que durante a nossa conversa nós podemos ir relatando, né? Mas fundamentalmente nós temos nos deparado na seguinte situação: nós precisamos trabalhar a consciência das pessoas, nós precisamos despertar novamente aquela questão interior, as reflexões, para que as pessoas possam se movimentar por aquilo que de fato é importante na sociedade de hoje, né? Essa conscientização hoje é muito relevante. Então nós vemos na questão da doação de sangue, na questão dos direitos, na questão dessa nossa professora, quando a gente escuta uma professora que de fato tem na sua alma, né, essa afetividade e doa toda uma carreira pelas crianças, a gente percebe que isso tem uma consciência por trás de muito valor e que nós precisamos resgatar na sociedade de hoje. Então, um dos trabalhos que a Associação Comunidade de Mãos Dadas faz hoje, através dessas redes, é nos reunirmos em grupos, né? Há momentos como nós teremos agora de 14 a 16 de novembro, um momento onde nós nos encontramos num determinado lugar, é uma fazenda,
próximo à Grande São Paulo, né? Aqui perto, onde nós trabalhamos alguns temas para promover essa conscientização, né? A questão do eu interior, nos conhecermos melhor, a questão do respeitar o outro, que são questões muito importantes no dia de hoje, as questões ambientais, de tal forma que as pessoas se compreendam novamente como um todo. Vejam que situação curiosa, a crise que o mundo vive hoje, né? Quer dizer, não existe mais a possibilidade de questões do outro lado do oceano, né? Em outros continentes, não nos atingirem mais. Essas questões nos atingem diretamente. Sim. Então nós precisamos redescobrir essa dimensão de estarmos todos conectados, uns dependermos dos outros e trazermos soluções efetivas para que as crianças possam viver bem. É isso mesmo. Filosofar sobre o tema em questão, saber do respeito que nós temos que ter com as pessoas ao nosso redor, também com o meio ambiente, porque é o nosso mundo, a nossa casa. É verdade. Dependemos dele. Exato. E o trabalho que vocês fazem é de suma importância, porque assim, as parcerias são de extrema necessidade, é o que faz valer, é o que concretiza os planos que vocês realmente colocam em prática. As ONGs, elas possibilitam dados, estatísticas e trabalhos, eu diria, braçais. São os voluntários que podem ajudá-los no que diz respeito a pensar em novas maneiras e novas possibilidades de garantir o direito das crianças. Eu costumo citar sempre uma contribuição do Freud, que falou o seguinte: a criança é o pai do homem. Quer dizer, aquilo que nós estamos hoje colhendo como humanidade, o estado da nossa humanidade, hoje é resultado do que fizemos com as nossas crianças, né, no passado. E aquilo que fazemos com as nossas crianças hoje é o que vai fazer existir uma nova humanidade, melhor ou não, depende da nossa atuação. Então, a criança é o pai do homem é uma frase do Freud que nos faz um pouco muito refletir profunda sobre isso. Às vezes nós pensamos que a criança pode esperar, que a criança... Não, a questão da criança e do adolescente é uma questão imediata e tem que ser resolvida agora. Nós não podemos, vamos dizer, postergar, porque uma vez postergada ela deixará de ser criança. E isso é muito importante. E há uma fábula oriental, né, que resume bem isso. Quando um mestre andava com seu discípulo por uma determinada região, ele falou assim, ele viu 3 operários trabalhando numa mesma obra. E falou para o discípulo, vai lá e pergunta para o primeiro operário o que ele está fazendo. Ele foi lá, perguntou, e o primeiro operário falou assim, estou aqui carregando pedra. Ele respondeu, levou essa informação para o seu mestre. Depois o mestre falou, vai para o segundo. Pergunta a mesma coisa. O segundo respondeu, eu estou aqui construindo uma parede. E ele levou de novo essa resposta ao mestre. E o mestre insistiu e falou assim, vá ao terceiro e faça a mesma pergunta. E o terceiro respondeu o seguinte, eu estou aqui construindo uma catedral. Então, quer dizer, às vezes as pessoas não se dão a verdadeira dimensão do que estão fazendo. Aparentemente estão fazendo a mesma coisa, só que uma com a consciência real da dimensão, da importância do que é aquilo que está fazendo. Porque a gente precisa também despertar esse resgate do amor materno, o amor paterno, o amor de irmãos também. Precisamos pensar dessa maneira, somos todos amigos, todos irmãos, e também a gente vê como é necessário fazer, como eu falei, o resgate, mas também mostrar para aquela criança que sofreu um tipo de abuso, um tipo de violência, seja ela verbal ou não, que ela pode sim pensar em sonhar em ter uma vida melhor. E você usou a palavra certa, a palavra é resgate, resgatar valores mesmo, porque os valores são intrínsecos ao ser humano. Quer dizer, quando uma criança, ao ser amamentada pela mãe, ela esboça um sorriso de agradecimento, essa gratidão da criança não foi ensinada, ela veio naturalmente. Assim como a mãe também, ao amamentar, ela é natural nesse ato. Então, esse saber cuidar, essa afetividade que hoje é tão importante para as nossas crianças, só acontecerá sob essa nova consciência. É onde a gente quer
cutucar, quer propor às pessoas que se engajem nesse movimento de uma nova consciência. E pensar que essas crianças que sofreram abusos inúmeros, a gente às vezes nem consegue imaginar quais, elas podem vir a se tornar mães e pais de família. Exato. Então elas precisam sim de uma orientação, que aí entra o trabalho de vocês, que é maravilhoso, para poder realmente fazer, como nós havíamos dito, esse resgate e possibilitar essas crianças, esses futuros cidadãos, a gente já são cidadãos, mas futuros porque ainda eles não têm consciência dos direitos e deveres deles. Exato. Enquanto cidadãos. Né? Sem dúvida, acho que a sua fala é muito apropriada e cabe a cada um de nós fazer, ainda que pouco, fazer a sua parte. Sim. Isso é muito importante. Agora, por favor, como você comentou no início do bloco, alguns casos assim que deram certo, que vocês foram lá e conseguiram mudar. Então, eu acho que existe hoje uma situação que inclusive as pessoas poderiam se sentir convidadas a conhecer, por exemplo, o projeto Queiro, Oficinas Queiro, né? Maravilhoso. Que nós somos um dos parceiros, não somos os únicos. Unicef, Unisantos, Prefeitura de Santos, outras empresas são parceiras, onde jovens que produziram o filme Queiro, ao encerrarem a sua participação no filme, criaram as oficinas Queiro. Quer dizer, continuaram se capacitando na área de cinema. Essa capacitação foi criando um corpo maior dentro desses adolescentes. Hoje eles estão dentro da incubadora de empresas, tem uma pequena produtora. Sim. Estão sendo contratados para produzirem filmes e vejam que eles foram selecionados dentro de um grupo grande de adolescentes da Baixada Santista que estavam em situação de risco e hoje estão plenamente incluídos, batalhando por sua renda, pela sua profissionalização, quer dizer, criando as próprias condições de sobrevivência e, mais do que isso, os próximos adolescentes que estão na linha do cinema estão aprendendo com esses jovens que participaram desse processo todo. Então você criou um ciclo virtuoso de transformação, onde aqueles que participaram primeiro de um longa-metragem premiado, de muito valor, que passou aqui na região, o roteiro de Plínio Marcos, esse grupo criasse as oficinas e as oficinas gerassem sustentabilidade e renda para eles. E agora os novos jovens que têm vocação para a área de cinema, através das oficinas, continuam no processo de capacitação e profissionalização. Esse é um dos casos aqui na nossa região muito interessante. Maravilhoso, né? Vale a pena conhecer. Com certeza. E também saber que eles fazem parte de um processo atual no Brasil que está fervilhando, que é a área de cinema. Saber que eles fazem parte disso já é uma coisa que anos antes era inimaginável. E eles têm participado de uma série de festivais pelo Brasil afora e sido premiados. Um deles ganhou o melhor prêmio do Festival Internacional de Brasília. Eles têm produzido uma série de curta-metragens, inclusive produziram Maria Capacete aqui no México 70, que é um curta muito legal. Quer dizer, eles reconhecem o valor da própria região, produzem seus filmes, lançam esses filmes nos grandes festivais nacionais, têm sido premiados, recebendo recursos por isso, né? Então a gente vai vendo que isso tem dado bons resultados. Maravilha. Bom, Eduardo, infelizmente a gente está chegando ao final do bloco, mas faça um convite para todos conhecerem a ACMD, o trabalho que vocês desenvolvem e fale um pouquinho agora dos planos agora para o final de ano. Então, quem quiser nos conhecer mais a fundo pode acessar o nosso site, o acmd.org.br, ou ligar para a ACMD no 3222-5002, né, onde vocês podem obter uma série de informações, inclusive o nosso boletim semanal, onde nós abastecemos toda essa rede com informações, conhecimento para esse engajamento. O próximo passo que nós vamos dar agora em novembro é uma vivência, onde nós vamos falar sobre o líder do século XXI. Com esta nova consciência que nós queremos propor para as pessoas redescobrirem essa nova consciência, que liderança nós devemos exercer na sociedade para que possamos produzir boas transformações. Então, do dia 14 ao dia 16 de novembro, quem quiser participar desta vivência vai ser de muito valor.
para o seu crescimento individual e para o crescimento da sua comunidade. Ligue na CMD no 32225002 e lá pegue maiores informações, ou no site da cmd.org.br, também pode ser. Bom, eu conversei com Eduardo Viana Júnior, que é presidente da Associação Comunidade de Mãos Dadas, a CMD. Muito obrigada pela sua esclarecedora e riquíssima entrevista. Eu espero que você tenha uma vida plena de sucesso e que volte mais vezes aqui no nosso programa. Eu que agradeço a você, a emissora, a todos que nos assistem pela paciência e que venham participar de todo esse processo. Fica o convite. Muito obrigada mais uma vez.